Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 3 da construção de edificação em condomínio. Seção 1 da construção em geral. Artigo 48. A construção de imóveis, objeto de incorporação dos móveis previstos nessa lei, poderá ser contratada sob regime de empreitada ou de administração, conforme adiante definidos, e poderá estar incluída no contrato com o incorporador, ou ser contratada diretamente entre os adquirentes e o construtor. Parágrafo 1º. O projeto e o memorial descritivo das edificações farão parte do integrante e complementar do contrato. Parágrafo 2º. Do contrato deverá constar o prazo da entrega das obras e das condições e forma de sua eventual prorrogação. Artigo 49. Os contratantes da construção, inclusive no caso do artigo 43, para tratar de seus interesses com relação a ela, poderão reunir-se em assembleia, cujas deliberações, desde que aprovadas por maioria simples dos votos presentes, serão válidas e obrigatórias para todos eles, salvo no que afetar o direito de propriedade previsto na legislação. Parágrafo 1º. As assembleias serão convocadas pelo menos por 1/3 dos votos dos contratantes, pelo incorporador ou pelo construtor, com menção expressa do assunto a tratar, sendo admitido o comparecimento de procurador bastante. Parágrafo 2º. A convocação da Assembleia será feita por carta registrada ou protocolo, com antecedência mínima de 5 dias para a primeira convocação e mais 3 dias para a segunda, podendo ambas as convocações ser feitas no mesmo aviso. Parágrafo 3º. A Assembleia instalar-se-á, no mínimo, com metade dos contratantes de primeira convocação e com qualquer número em segunda, sendo, porém, obrigatória a presença, em qualquer caso, do incorporador ou do construtor, quando convocantes, e pelo menos com metade dos contratantes que a tenham convocado, se for o caso. Parágrafo 4º. Na Assembleia, os votos dos contratantes serão proporcionais às respectivas frações ideais de terreno. Artigo 50. Será designado no contrato de construção ou eleito em Assembleia Geral a ser realizada por iniciativa do incorporador no prazo de até 6 meses, contado da data do registro do memorial de incorporação, uma comissão de representantes composta por, no mínimo, 3 membros escolhidos entre os adquirentes para representá-los perante o construtor, ou, no caso previsto no artigo 43, o incorporador, em tudo o que interessar ao bom andamento da incorporação e, em especial, perante terceiros, para praticar os atos resultantes da aplicação do disposto no artigo 31A a 31F. Parágrafo 1º. Uma vez eleita a comissão, cuja constituição se comprovará com a ata da Assembleia inscrita no registro de títulos e documentos, esta ficará de pleno direito investida nos poderes necessários para exercer todas as atribuições e praticar todos os atos que esta lei e o contrato de constituição lhe deferirem, sem necessidade de instrumento especial otorgado pelos contratantes ou, se for o caso, pelos que se subrogarem os direitos e obrigações destes. Parágrafo 2º. A Assembleia Geral poderá, pela maioria absoluta dos votos dos adquirentes, alterar a composição da comissão de representantes e revogar qualquer de suas decisões, ressalvados os direitos de terceiros quanto aos efeitos já produzidos. Parágrafo 3º. Respeitados os limites constantes desta lei, o contrato poderá discriminar as atribuições da comissão e deverá dispor sobre os mandatos de seus membros, sua destituição e a forma de preenchimento das vagas eventuais, sendo lícita a estipulação de que o mandato conferido a qualquer tempo, no caso de subrogação de seu contrato a terceiros, se tenha por transferido de pleno direito ao subrogatário, salvo se este não aceitar.
Parágrafo 4º. Nas incorporações em que o número de contratantes da unidade for igual ou inferior a 3, a totalidade deles exercerá em conjunto as atribuições que essa lei confere à comissão, aplicando-se no que couber o disposto para parágrafos anteriores. Artigo 51. Nos contratos de construção, seja qual for seu regime, deverá constar expressamente a quem caberão as despesas com ligações de serviços públicos devidas ao poder público, bem como as despesas indispensáveis à instalação, funcionamento e regulamentação do condomínio. Parágrafo único. Quando o serviço público for explorado mediante concessão, os contratos de construção deverão também especificar a quem caberão as despesas com as ligações que incumbam a concessionários no caso de não estarem elas obrigadas a fazê-las, ou em o estando, se a isso se recusarem ou alegarem impossibilidade. Artigo 52. Cada contratante da construção só será emitido na posse de sua unidade se estiver em dia com as obrigações assumidas, inclusive as relativas à construção, exercendo o construtor e o condomínio até então o dia de retenção sobre as respectivas unidades. No caso do artigo 43, esse direito será exercido pelo incorporador. Artigo 53. O Poder Executivo, através do Banco Nacional da Habitação, promoverá a celebração de contratos com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, no sentido de que esta, tendo em vista o disposto na Lei 4.150, de novembro de 1962, prepare no prazo de mais 120 dias normas que estabeleçam para cada tipo de prédio se padronizar. Inciso 1. Critérios e normas para cálculo de custo unitário de construção para uso dos sindicatos, na forma do artigo 54. Inciso 2. Critérios e normas para execução de orçamentos de custo de construção para fins do disposto no artigo 59. Inciso 3. Critérios e normas para avaliação de custo global de obra para fins da linha H do artigo 32. Inciso 4. Modelo de memorial descritivo dos acabamentos de edificação para fins do disposto do artigo 32. Inciso 5. Critério para entrosamento entre o cronograma das obras e o pagamento das prestações que poderá ser introduzido nos contratos de incorporação mediante, assim, inclusive para efeito de aplicação disposto no parágrafo 2º do artigo 48. Parágrafo 1º. O número de tipos padronizados deverá ser reduzido e na fixação se atenderá primordialmente a linha A, o número de pavimentos e a existência de pavimentos especiais, subsolo, pilotes, etc. A linha B, o padrão de construção, baixo, normal, alto, tendo em conta as condições de acabamento, a qualidade dos materiais empregados, os equipamentos, o número de elevadores, as inovações de conforto. A linha C, área de construção. Parágrafo 2º. Para custear o serviço a ser feito pela ABNT, definido esse artigo, fica autorizado pelo Executivo a abrir um crédito especial de 10 milhões de cruzeiros em favor do Banco Nacional de Habitação, vinculado a este fim, podendo o banco adiantar a importância da ABNT se necessário. Parágrafo 3º. No contrato celebrado com a ABNT, estipular-se a atualização periódica das normas previstas nesse artigo mediante remuneração razoável. Artigo 54. Os sindicatos estaduais da indústria da construção civil ficam obrigados a divulgar mensalmente, até o dia 5 de cada mês, os custos unitários de construção a serem adotados nas respectivas regiões jurisdicionais, calculados com a observância dos critérios e normas a que se refere o inciso 1 do artigo anterior. Parágrafo 1º. O sindicato estadual que deixar de cumprir a obrigação prevista neste artigo, deixar de receber dos cofres públicos, quando perdurar a omissão, qualquer subvenção, auxílio que pleiteie ou a que tenha direito. Parágrafo 2º. Na ocorrência de omissão do sindicato estadual, o construtor usará índices fixados pelo sindicato estadual, em cuja região os custos de construção mais lhe pareçam aproximados dos da sua. Parágrafo 3º. Os orçamentos ou estimativas baseados nos custos unitários
a que se refere este artigo só poderão ser considerados atualizados em certo mês para os efeitos desta lei se baseados em custos unitários relativos ao próprio mês ou a um dos 2 meses anteriores.